Graça e paz, gente, tudo bem? Desde já eu digo para você, se esse texto te abençoa, se fala ao seu coração, curta aqui, siga a página da igreja e também compartilhe aí com outras pessoas para serem também abençoadas. Tenho aqui um texto que Paulo escreve ao pastor Tito, capítulo 2, versículo 11, texto bastante conhecido que diz para nós: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Lições bastante básicas, bastante simples, o texto é quase que autoexplicativo. Paulo diz que a graça de Deus se manifestou salvadora aos homens. A graça salva, a graça resgata, tira da condição de perdido e coloca na condição de salvo. Para além disso, a graça não apenas salva o homem da sua condição de perdição, mas também ela ensina. O texto diz para nós, versículo 13, que esta graça ensina estes mesmos homens que foram salvos da perdição, que agora estão numa outra condição, na condição de resgatados por esta graça. Ela ensina esses homens a renunciar à impiedade. Então, a graça não se manifesta apenas para nos salvar do pecado e do inferno e da distância de Deus, mas ela nos ensina também a renunciar à impiedade. E ela nos ensina a renunciar às paixões mundanas. E ela nos ensina a viver de maneira sensata. Veja só, a graça de Deus, ela não é apenas para salvar. Ela nos ensina a viver de um modo diferente, nos ensina a ter uma outra cabeça, nos orienta, nos revela que nós ainda somos potenciais pecadores e que por isso nós precisamos, orientados por essa graça, renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa. Quantas coisas importantes esse texto traz para nós, Paulo está escrevendo no primeiro século. E se aquela era já era uma era conturbada, difícil para se manter fiel aos princípios cristãos, que se dirá hoje no século 21. Por isso essa graça segue tendo os mesmos efeitos, tanto de salvar, tanto de resgatar, tanto de mudar o destino dos homens do inferno para o céu, bem como esta graça segue também sendo aquela que orienta, que produz no homem um senso do certo e do errado, que diz para o homem que ele deve renunciar à impiedade, às paixões e viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era. E ainda, Paulo completa o seu texto dizendo: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Salvador, e enquanto Ele não vem, a graça nos ensina a viver bem, nos ensina a viver na condição de resgatados totalmente por ela. O resgate que a graça promove em nós não se restringe apenas a nos tirar do inferno e colocar no céu, mas essa graça ela nos ensina a viver de uma maneira que a gente agrada a Deus. Pense nisso. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, graça e paz.